Neste vídeo vamos falar sobre a declaração de variáveis, os tipos primitivos e os tipos existentes no Python. Eu sou Arthur Nunes e nós somos do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Em algoritmos de computação, é necessário armazenar informações diversas. Essas informações são traduzidas para dados de diferentes tipos e armazenados na memória. Cada bloco de memória que armazena um dado recebe uma etiqueta, um nome, e essas estruturas são chamadas de variáveis do programa, isto é, nomes de controle que existirão no código para armazenar dados. Por exemplo, se eu faço A igual a 2, eu estou criando na memória uma etiqueta A, uma variável A, que vai armazenar o dado de valor 2. Então, toda vez que eu usar essa etiqueta, usar esse nome A, o programa vai entender que eu estou me referindo ao valor 2. Se eu faço grupo igual a pet a minha variável grupo está armazenando este valor, pet Então, toda vez que eu chamá-la, irá me devolver. Este ramo da programação é chamado de estrutura de dados. As variáveis são armazenadas como longas cadeias de dígitos binários, e esses dados podem ser interpretados de diferentes tipos, dependendo da operação que você realizará com eles. No exemplo anterior, eu fiz uma variável A que eu queria que fosse de um tipo de um número 2. E o outro exemplo, a variável grupo, eu queria que fosse um tipo mais parecido com uma palavra, uma cadeia de caracteres. O nome de uma variável em Python pode conter letras, números ou underscore. Deve obrigatoriamente começar com uma letra ou com o underscore. Ou seja, eu posso dar o nome de uma variável como A, como grupo, como vocês viram anteriormente. Eu posso chamá-la de underscore A igual a 10, por exemplo. Além disso, o Python é case sensitive. Isso significa que ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Uma variável underscore A, por exemplo, ela é diferente de uma se eu fizer underscore A maiúsculo. São duas variáveis diferentes. E existem algumas palavras que não podem ser usadas no nome de variáveis, porque elas são palavras reservadas, ou seja, são palavras que o Python vai entender como outra ação. Como, por exemplo, eu não posso chamar uma variável de if. Vocês viram que até a cor ficou diferente, porque indica que o if é usado em outra coisa que a gente vai ver mais pra frente. Eu não posso chamar uma variável de while, por exemplo. Aqui na apostila nós temos alguns exemplos das palavras reservadas que não podem ser usadas para a nomenclatura de variáveis. Ao ter o primeiro contato com uma linguagem de programação, é interessante que a gente localize nela os tipos primitivos. Os tipos primitivos são tipos básicos mais comuns nas linguagens de programação. Estes são o tipo inteiro, que pode conter números positivos, negativos ou zero, sem nenhuma casa decimal, como o próprio nome sugere. O tipo ponto flutuante, responsável pelo conjunto dos números reais, como por exemplo 1,5, 2,3. Pode inclusive armazenar valores inteiros, no caso 2,0, por exemplo. O tipo lógico, que assume valores booleanos, ou seja, 0 ou 1, falso ou verdadeiro. E o tipo caractere, que armazena valores de letras e outros caracteres, como o nome sugere. O padrão universal de codificação de caracteres, se você estiver curioso, é conhecido como tabela ASCII. É a forma padrão, a forma mais usada de traduzir uma letra para uma cadeia de números binários, uma cadeia de zeros ou uns, que é como o computador vai armazenar essa variável de caractere. O Python é de tipagem dinâmica, ou seja, o tipo da variável é atribuído dependendo do valor que ela armazena. Lá no exemplo que a gente fez aqui em cima, a gente não precisou declarar a variável. A gente não precisou falar que A seria do tipo inteiro, que grupo seria do tipo cadeia de caracteres, que underscore A seria do tipo inteiro. A gente apenas atribuiu diretamente. Isso é devido à tipagem dinâmica. Isso significa também que a gente pode alterar o tipo de uma variável durante a execução do programa. Por exemplo, aqui o A ele é do tipo inteiro.
eu posso, se a gente quiser conferir, A igual a 2. Ou se a gente quiser ver mesmo qual que é o tipo do A, a gente pode usar essa função type e passar como parâmetro a nossa variável A. Então ele vai falar aqui que é do tipo inteiro. A gente pode alterar o valor de A. Vamos colocar aqui 1.5. Aí a gente vai lá e volta em type A. A gente mudou o tipo de A. Agora vamos ver qual que é a correspondência dos tipos primitivos aos tipos do Python. Quais tipos do Python que vão representar os tipos que a gente falou agora há pouco. O ponto flutuante, como vocês observaram também no exemplo, é representado pelo tipo float. O tipo inteiro é representado pelo int, o lógico é representado pelo bool, e o caractere ele pode ser representado pelo tipo str. As strings, na verdade, são sequências, arranjos de caracteres. Elas não correspondem exatamente ao tipo caractere, porque o tipo caractere era para ser um único valor. Mas a gente vai ver o tipo str com mais detalhes à frente. Por hora, a gente não precisa se preocupar com isso. O Python tem outras classes ainda, algumas que a gente pode citar aqui é a classe para números complexos, e tem 3 classes especiais que a gente vai ver junto com as strings mais para frente, que a gente não precisa se preocupar por agora, que são as classes para fazer listas, tuplas e dicionários. Vamos fazer uma variável de cada um dos tipos principais que a gente viu agora. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma variável i para um número inteiro, suponhamos 10. Vamos verificar aqui com o comando type, beleza. Vamos fazer uma variável p para ponto flutuante, vamos colocar 3.5. Vamos conferir com a função type, beleza. Vamos fazer um booleano, vamos fazer um b, vamos chamar aqui ele de true com T maiúsculo. Vamos verificar com a função type. Beleza, e por fim, vamos fazer uma frase, vamos chamar de S aqui, vamos fazer uma string aqui, inscreva-se, e vamos verificar o tipo da string com a função type, str, beleza. Mesmo que os tipos sejam definidos implicitamente, o programador pode defini-los usando o nome do tipo como função e um valor como argumento. Vamos ver o exemplo aqui. Suponhamos que você quer fazer uma variável que chama altura seja ponto flutuante, seja float. Mas o valor que você vai atribuir para a altura é 2. Então, fazendo dessa forma, a gente já sabe que ela será do tipo inteiro. Como que a gente pode fazer para forçar esse 2 a ser do tipo ponto flutuante? Como que a gente pode fazer essa conversão? Bom, a gente pode aqui fazer 2.0, né? Só 2 pontos, mas o objetivo aqui é fazer uma conversão. Então, a gente usa o nome do tipo como uma função float e passa o valor como argumento, float 2. Então a altura vai ser float. Quando a gente fizer a conferência aqui pela função type, a gente vai ver float. E a gente pode usar essa conversão para converter números também, como por exemplo str12 vai converter o número 12 para uma string. Ou o contrário também, a gente pode fazer int e passar uma str como argumento, 23, por exemplo. Então galera, nesse vídeo aprendemos tipos de dados e as classes que o Python possui. Além disso, também vimos como descobrir o tipo de uma variável e como convertê-la para outro tipo. Não se esqueçam de fazer os exercícios sugeridos no final do capítulo 3, estrutura de dados na nossa apostila. Esperamos que tenham gostado do vídeo, que estejam gostando do curso. Pedimos para deixar o like e considere se inscrever. E ficamos por aqui e até o próximo vídeo.